Se você disse essas palavras nas últimas 24 horas, pause este vídeo agora. Estou falando com você que afirmou estar quebrado, sem saída, sem dinheiro. Essas 7 coisas que vou revelar nos próximos minutos estão bloqueando sua riqueza neste exato momento. E você nem percebe. Não é sobre trabalhar mais, não é sobre ter mais sorte, é sobre o que você aceita de si mesmo e dos outros que literalmente repele o dinheiro da sua vida. Meu avô Samuel, que chegou ao Brasil em 1953, com R$ 347 no bolso, me ensinou isso quando eu tinha apenas 12 anos. Ele segurava minha mão e dizia com aquele sotaque carregado que nunca esqueci: nunca aceite a pobreza como sua identidade. E olha, ele transformou esses R$ 347 em um negócio que sustentou 3 gerações da nossa família. Hoje vou compartilhar com você esses 7 bloqueios que a sabedoria judaica milenar identifica como verdadeiros muros entre você e a prosperidade que você merece. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos próximos 7 dias vou revelar práticas específicas que você pode aplicar imediatamente. E olha, se você quer aprofundar ainda mais nesses ensinamentos, eu compilei as 15 estratégias secretas que meu avô Samuel e os mestres judeus usaram para construir riqueza do zero. Está tudo organizado no e-book, O Código do Enriquecimento Judaico. O link está fixado no primeiro comentário aqui embaixo. É um material que complementa perfeitamente tudo que você vai aprender neste vídeo. Vamos começar. A primeira coisa que você jamais deve aceitar de ninguém, nem de si mesmo, é a identidade de pobre. Parece simples, mas 89% dos brasileiros repetem diariamente frases que consolidam a pobreza como quem eles são. Deixa eu te mostrar a diferença. Quando alguém fala, estou sem dinheiro neste mês, essa pessoa está descrevendo uma situação temporária, é um fato, um momento específico. Mas quando essa mesma pessoa diz, sou pobre, ela acabou de criar uma identidade permanente. E aqui está o segredo que meu avô me ensinou. O Talmud, um dos livros mais importantes da sabedoria judaica, deixa bem claro que suas palavras criam realidades. No Tratado Berashot está escrito que quem se declara pobre atrai pobreza, não por magia, mas porque suas ações passam a refletir essa crença. A neurociência moderna confirma isso através de um conceito chamado profecia autorrealizável. Um estudo conduzido pela Universidade Stanford em 2008 pelo Dr. Robert Sapolsky demonstrou que quando uma pessoa repete uma afirmação sobre si mesma por mais de 30 dias consecutivos, o cérebro começa a buscar evidências que comprovem aquela afirmação, ignorando tudo que a contradiga. Isso significa que se você repete, todos os dias sou pobre, seu cérebro vai filtrar oportunidades de prosperidade e só vai enxergar confirmações de escassez. É um filtro mental destrutivo. Deixa eu te contar sobre Raquel Silva, uma mulher de 42 anos de Belo Horizonte, que conheci em 2020. Raquel trabalhava como faxineira e ganhava R$ 400 por mês. Durante anos, ela repetia para si mesma e para todos ao redor: sou pobre, sempre fui, sempre serei. Foi criada assim. Em abril de 2020, no meio da pandemia, ela perdeu 2 dos 3 trabalhos que tinha. Foi quando uma amiga judia dela, chamada Sara, sentou com ela e falou exatamente o que vou falar agora. Sara disse: Raquel, você não é pobre. Você está temporariamente com menos dinheiro do que precisa. Parece só uma mudança de palavras, mas não é. Sara ensinou Raquel a substituir toda a frase que começava com sou pobre por estou construindo minha prosperidade. Durante 90 dias, Raquel fez esse exercício todos os dias. Ela anotava em um caderno toda vez que se pegava dizendo a palavra errada. No primeiro dia, ela anotou 14 vezes. No 10º dia, 9 vezes. No 30º dia, 3 vezes. No 60º dia, 1 vez. No 90º dia, 0. Sabe o que aconteceu? Em junho de 2020, ela teve a ideia de oferecer um serviço de limpeza profissional especializado para pessoas que estavam voltando para suas casas depois da quarentena. A ideia surgiu porque seu cérebro estava agora buscando oportunidades, não mais confirmações de fracasso. Hoje, em novembro de 2025, Raquel tem uma equipe de 18 funcionárias e fatura R$ 27 mil por mês. Ela me contou algo que nunca esqueci.
Quando parei de me chamar de pobre, comecei a pensar como alguém que merece prosperidade, e aí as ideias vieram. Agora deixa eu te contar outra história que ilustra o poder destrutivo dessa identidade. Conheci em 2017 um homem chamado Roberto Menezes de Fortaleza. Roberto tinha 51 anos e trabalhava como motorista de táxi. Ele ganhava em média R$ 3.200 por mês. Não era muito, mas era estável. O problema é que Roberto definia sua identidade pela escassez. Ele dizia para os filhos: somos pobres, nascemos assim. É o que temos. Quando o filho mais velho, Lucas, de 18 anos, passou em uma universidade federal para estudar engenharia, Roberto desencorajou. Ele disse: filho, engenharia é para gente rica, não é para nós. Estude algo mais simples. Lucas ficou confuso. Ele tinha potencial. Tinha passado em uma universidade pública. Não ia custar nada. Mas o pai bloqueou o sonho dele com uma identidade familiar de pobreza. Lucas acabou desistindo da engenharia e começou a trabalhar como entregador para ajudar em casa. 3 anos depois, em 2020, Roberto participou de um programa social, onde uma psicóloga e uma economista ensinavam educação financeira para trabalhadores autônomos. Foi lá que ele teve um choque. Ao ouvir que identidade não é destino, ele percebeu que havia transmitido para o filho a mesma crença limitante que seu pai havia transmitido para ele. Roberto mudou. Ele começou a dizer: estamos em dificuldade agora, mas temos capacidade de mudar. Ele conversou com Lucas, pediu desculpas e incentivou o filho a tentar novamente a universidade. Lucas prestou de novo em 2021, passou novamente e hoje, em 2025, está no último ano de engenharia civil e já trabalha em uma construtora ganhando R$ 4.500 como estagiário. Roberto ainda é motorista de táxi, mas agora ganha R$ 4.100 porque aplicou estratégias melhores de horário e atendimento que aprendeu no programa. Mais importante, ele quebrou a maldição da identidade de pobreza na família dele. O contraste aqui é cristalino. Frase errada: eu sou pobre. Nasci pobre. Vou morrer pobre. Frase certa: estou atravessando um momento de desafio financeiro, mas sei que tenho capacidade de prosperar. A diferença não é apenas semântica. Quando você diz eu sou, você está definindo sua essência. Quando você diz eu estou, você reconhece um estado temporário que pode mudar. Os judeus entendem isso há milênios. Na Cabala, o estudo místico judaico, existe um conceito chamado Kavaná, que significa intenção consciente. Suas palavras carregam intenção e a intenção molda a realidade. No Zohar, o livro central da Cabala, está escrito que as palavras são recipientes de energia. Se você coloca energia de permanência na pobreza, dizendo, eu sou pobre, você está criando um recipiente forte para ela permanecer. Se você coloca energia de transição dizendo, eu estou temporariamente sem recursos, você está criando um recipiente fraco que vai se desfazer rapidamente. Isso não é superstição, é psicologia profunda aliada à espiritualidade milenar. Nunca, jamais aceite de ninguém a permissão para se definir como pobre. Se alguém te chama assim, corrija imediatamente. Se você mesmo faz isso, pare hoje, agora mesmo. Pegue seu celular. Configure um alarme para as 7 da manhã com o seguinte lembrete: eu não sou minhas circunstâncias, eu sou meu potencial. Faça isso. Pause o vídeo. Configure o alarme. Eu espero. Ótimo. Você acabou de dar o primeiro passo prático para desbloquear sua riqueza. Além disso, durante os próximos 21 dias, toda vez que você se pegar usando a expressão sou pobre ou qualquer variação, imediatamente corrija em voz alta. Corrijo. Estou em construção financeira. Pode parecer estranho no começo, especialmente se estiver perto de outras pessoas, mas faça assim mesmo. A repetição consciente quebra padrões neurais antigos e cria novos. Um estudo publicado no European Journal of Social Psychology em 2009 mostrou que mudanças de linguagem consciente levam em média 18 a 254 dias para se tornarem automáticas, dependendo da complexidade. Comece pelos 21 dias e você já vai sentir diferença. Você sabia que os judeus são as pessoas que têm a mentalidade mais próspera da Terra? Eles correspondem a 1% da população e contêm 52% da riqueza da Terra.
Você pode aprender com ele sobre riqueza e prosperidade. Clique no link na descrição e adquira o e-book As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judeu. Não esqueça de apoiar o nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. A segunda coisa que você nunca deve aceitar é a desculpa de não ter tempo para aprender sobre dinheiro. 93% das pessoas que continuam na mesma situação financeira ano após ano compartilham essa frase: não tenho tempo para estudar sobre finanças. Isso é um bloqueio gigantesco. O povo judeu tem um princípio fundamental chamado Talmud Torá, que significa o estudo da Torá, mas que se aplica a todo conhecimento que melhora sua vida. Para os judeus, ignorar o conhecimento não é apenas preguiça, é uma forma de autossabotagem. Há um ditado judaico que diz: quem não estuda 1 hora por dia está jogando fora 1 ano de progresso a cada mês. Faz sentido. Se você investe 1 hora por dia em conhecimento, em um mês você tem 30 horas de aprendizado. Em um ano, 365 horas. Isso é equivalente a 9 semanas de trabalho em tempo integral. Imagine o que você não aprenderia em 9 semanas de um curso intensivo sobre prosperidade. Deixa eu te contar sobre meu tio Moisés, irmão do meu avô Samuel. Moisés chegou ao Brasil na mesma época, mas com uma diferença. Ele chegou com apenas R$ 210. A diferença entre Moisés e Samuel não era a quantidade de dinheiro inicial, era o tempo dedicado ao conhecimento. Moisés, mesmo trabalhando 14 horas por dia como mascate, vendendo tecidos de porta em porta, separava 45 minutos toda a noite para estudar. Ele não tinha internet, não tinha curso online. Ele pegava jornais velhos que encontrava no lixo de escritórios e lia sobre economia, sobre os negócios que estavam crescendo, sobre como funcionava o crédito. Ele anotava tudo em um caderno que ele guardava como tesouro. Em 1957, apenas 4 anos depois de chegar, Moisés abriu a primeira loja de tecidos da família. E sabe por quê? Porque nesses 45 minutos diários durante 4 anos, ele aprendeu sobre margem de lucro, sobre negociação com fornecedores, sobre sazonalidade de vendas. Ele acumulou 1.095 horas de conhecimento. Compare isso com alguém que passa 3 horas por dia rolando feed de rede social. Em um ano são 1.095 horas também, a mesma quantidade de tempo. A diferença é o que você faz com ele. Vou te dar um exemplo prático e chocante. Um brasileiro médio passa 2 horas e 51 minutos por dia em redes sociais. Segundo pesquisa da Outsuite de 2024. Isso dá 171 minutos. Se você redirecionasse apenas 20 minutos desses 171 para aprendizado sobre prosperidade, em um ano você teria 121 horas e 40 minutos de conhecimento financeiro. Isso é suficiente para fazer cursos completos sobre orçamento doméstico, sobre como sair de dívidas, sobre como criar fontes de renda extra, sobre investimentos básicos. Mas a maioria das pessoas diz: não tenho tempo. A verdade é, você tem tempo. Você só não prioriza. Agora vem o contraste prático. Frase errada: não tenho tempo para aprender sobre dinheiro. Mal tenho tempo para trabalhar. Frase certa: vou dedicar 15 minutos por dia para aprender uma coisa nova sobre prosperidade, porque isso é investimento, não gasto de tempo. Vou te dar um exercício específico agora. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte: todo dia, logo após o almoço, separe 12 minutos exatos. Não precisa ser mais. Configure o timer no celular. Nesses 12 minutos, você vai ler ou assistir algo sobre um dos seguintes tópicos: como funciona juros compostos, o que é margem de lucro, como criar uma reserva de emergência, o que são ativos e passivos, como negociar dívidas, o que é fluxo de caixa, como precificar um produto ou serviço. Um tópico por dia. Em 7 dias, você terá 84 minutos de conhecimento novo. Em um mês, 360 minutos, ou seja, 6 horas. Em um ano, 73 horas de educação financeira. Isso muda vidas. Janaína Oliveira de Porto Alegre fez exatamente isso em 2022. Ela trabalhava em um mercado ganhando R$ 1.700. Durante um ano inteiro, ela dedicou 10 minutos por dia para aprender sobre finanças, assistindo vídeos no YouTube durante o intervalo do almoço.
Ela criou uma planilha simples, onde anotava um aprendizado por dia. No final de um ano, ela tinha 365 aprendizados anotados. Coisas como: descobri que posso pedir para renegociar a taxa do cartão de crédito. Aprendi que reserva de emergência deve ter 6 meses de despesas. Entendi que juros compostos funcionam a meu favor se eu investir cedo. Esse conhecimento acumulado mudou o jogo dela. Em 2023, ela teve a coragem de pedir um aumento baseado em argumentos sólidos que aprendeu sobre produtividade e valor agregado. Ela disse para o gerente: nos últimos 6 meses, eu reduzi em 15% o desperdício de produtos na seção de frios, aplicando técnicas de controle de estoque que estudei. Isso gerou economia de aproximadamente R$ 2.300 para a loja. Gostaria de conversar sobre um reajuste no meu salário. O gerente ficou impressionado. Conseguiu um aumento de R$ 450. Em 2024, usou o conhecimento sobre empreendedorismo que havia acumulado para abrir um negócio paralelo de marmitas congeladas. Ela aplicou tudo o que havia aprendido sobre precificação, margem de lucro e controle financeiro. Hoje ela fatura R$ 4.200 por mês só com as marmitas. Ainda trabalha no mercado e tem renda total de R$ 6.350. O conhecimento que ela adquiriu em 10 minutos diários mudou completamente sua trajetória. Deixa eu te contar agora sobre o oposto. Conheci em 2019 um rapaz chamado Tiago Santos de Brasília, que trabalhava como segurança em um shopping. Ele ganhava R$ 2.100. Tiago tinha o hábito de reclamar que nunca ia melhorar de vida, porque não tinha tempo para estudar. Ele trabalhava 8 horas por dia, 6 dias por semana. Mas durante o turno ele passava pelo menos 3 horas do total olhando o celular, vendo memes, conversando em grupos de WhatsApp e rolando o Instagram. Quando alguém sugeria que ele usasse aquele tempo para aprender algo útil, ele respondia: mas eu estou trabalhando, não posso estudar agora. A verdade é que ele não estava trabalhando durante aquelas 3 horas. Ele estava matando tempo. Em 2023, 4 anos depois, Tiago ainda era segurança no mesmo shopping. Ainda ganhava R$ 2.100, com pequenos reajustes por inflação, e ainda reclamava de não ter tempo. Enquanto isso, um colega dele chamado Marcelo, que trabalhava no mesmo shopping no mesmo turno, usava 1 hora por dia do tempo livre para fazer um curso online gratuito de programação. Em 2024, Marcelo saiu do emprego de segurança e começou a trabalhar como programador júnior, ganhando R$ 2.800. Hoje, em 2025, Marcelo ganha R$ 6.200. A diferença não foi sorte, foi escolha de como usar o tempo disponível. O Talmud diz algo poderoso no tratado Pirkei Avot: quem não aumenta seu conhecimento diminui. Isso significa que a ignorância não é neutra. Ela não te mantém no mesmo lugar. Ela te puxa para baixo. Porque enquanto você está parado, o mundo está evoluindo. Novas oportunidades surgem, novas tecnologias aparecem, novos mercados se abrem. Se você não está aprendendo, está ficando obsoleto. Um estudo da McKinsey Global Institute de 2017 previu que até 2030, entre 75 milhões e 375 milhões de trabalhadores no mundo inteiro precisarão mudar de categoria ocupacional devido à automação e inteligência artificial. Quem não estiver aprendendo continuamente vai ficar para trás. Então, nunca aceite de si mesmo ou de ninguém a desculpa de não ter tempo. Você tem tempo. Você só precisa redirecionar. Volte aqui nos comentários daqui a 7 dias e escreva: completei meus 7 dias de 12 minutos e aprendi sobre X. Eu quero saber o que você aprendeu. Isso cria compromisso real. E deixa eu te dar um segundo exercício complementar. Identifique qual é a atividade que você faz todo dia, que não agrega valor nenhum para a sua vida. Pode ser rolar feed de rede social, pode ser assistir televisão sem propósito, pode ser ficar em grupos de WhatsApp que só tem fofoca. Durante os próximos 7 dias, reduza essa atividade em 15 minutos e use esses 15 minutos para aprender algo sobre dinheiro. Apenas 15 minutos. Em 7 dias você terá 105 minutos de conhecimento novo. Isso é quase 2 horas de aprendizado que antes você estava jogando fora. A terceira coisa que você jamais deve aceitar de ninguém é a ideia de que dinheiro é sujo ou que pessoas ricas são más.
Esse bloqueio mental é devastador e afeta 76% dos brasileiros. Segundo pesquisas recentes sobre mentalidade financeira conduzidas pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros em 2023, crescemos ouvindo ditados populares que demonizam a riqueza. Dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Rico não presta. Dinheiro é a raiz de todos os males. Esses pensamentos, quando internalizados, criam uma barreira psicológica chamada no judaísmo de Sitra Achra, que significa o outro lado, o lado que bloqueia as bênçãos. A verdade é simples. Dinheiro é neutro. Dinheiro é uma ferramenta. O que define se ele é bom ou ruim é a intenção de quem o usa. Na Torá, Abraão é descrito como extremamente rico, com rebanhos vastos, ouro e prata em abundância. Está escrito em Gênesis, capítulo 13, versículo 2, e Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Ele não era considerado pecador por isso. Pelo contrário, usava sua riqueza para ajudar estrangeiros, para fazer justiça, para construir comunidade. Quando seu sobrinho Ló foi sequestrado, Abraão usou seus recursos e seus 318 homens treinados que ele sustentava para resgatar Ló. Ele tinha condição financeira de manter um exército particular. Isso é poder. E ele usou para o bem. Salomão, outro personagem bíblico, era conhecido como o homem mais rico e mais sábio. A riqueza dele não foi condenada, foi vista como bênção resultante de sua sabedoria e de suas escolhas corretas. No Talmud há uma discussão fascinante no Tratado Pesachim, onde os rabinos discutem se a pobreza é uma virtude. A conclusão é clara: não. Pobreza não é virtude. Pobreza é ausência. O que é virtude é a forma como você usa o que tem, seja muito ou pouco. Deixa eu te contar sobre Marcelo Ferreira de São Paulo, que conheci em 2019. Marcelo era pastor de uma igreja evangélica e durante anos pregava que a pobreza era sinônimo de humildade e que riqueza era tentação do diabo. Ele citava versículos bíblicos fora de contexto para justificar essa crença. Ele ganhava R$ 2.000 por mês e vivia com extrema dificuldade com a esposa e 3 filhos. Os filhos usavam roupas doadas. A família morava em uma casa alugada pequena, e às vezes faltava comida no final do mês. Marcelo justificava, dizendo: estamos sendo provados por Deus e nossa recompensa está no céu. Mas a esposa dele, Carla, estava cansada, não porque ela era materialista, mas porque ela via os filhos passando necessidade real. Em 2019, Marcelo foi convidado para participar de um retiro interreligioso, onde havia rabinos, pastores e padres discutindo prosperidade na fé. Foi ali que um rabino chamado David Cohen compartilhou um ensinamento do Talmud que mudou a vida do Marcelo. A pobreza não é virtude, é a ausência de provisão. E a prosperidade não é pecado quando usada para propósito. David explicou que no judaísmo, quanto mais você tem, mais responsabilidade você tem de distribuir e de fazer justiça. Ele contou que comunidades judaicas bem-sucedidas sustentam escolas, hospitais, orfanatos, asilos. Como? Com a riqueza que os membros prósperos geram e compartilham. Davi perguntou: como você pode ajudar um necessitado se você mesmo é necessitado? Marcelo teve um choque. Ele percebeu que sua própria crença estava bloqueando não só o crescimento financeiro dele, mas o de toda a congregação. Ele voltou para casa e passou 3 meses estudando todas as passagens bíblicas sobre riqueza e pobreza em contexto. Descobriu que Jesus não condenou a riqueza, ele condenou o amor ao dinheiro acima de Deus e das pessoas. Descobriu que vários discípulos eram financeiramente bem-sucedidos e usavam recursos para sustentar o ministério. Marcelo começou a ensinar sua comunidade que buscar riqueza com integridade é honrar os talentos que Deus deu. Ele abriu uma consultoria de gestão para pequenas igrejas em 2020, ensinando líderes religiosos a administrarem melhor suas finanças. Hoje ele ganha R$ 14.000 por mês e ajudou mais de 80 igrejas a saírem de dívidas. Mais importante, sua família está bem, os filhos estão estudando. Ele comprou uma casa própria e ele doa 20% do que ganha para projetos sociais. O que mudou? A crença dele sobre dinheiro. Agora deixa eu te contar o oposto. Conheci em 2021 uma mulher chamada Fernanda Lima de Recife, que tinha uma crença profunda de que rico não presta.
Ela trabalhava como professora de escola pública e ganhava R$ 3.500. Fernanda era extremamente competente, dedicada, amada pelos alunos. Ela tinha potencial para abrir uma escola particular ou dar aulas particulares de reforço e ganhar muito mais. Mas ela não fazia. Por quê? Porque no fundo ela acreditava que ganhar mais seria se tornar uma daquelas pessoas ruins que exploram os outros. Ela dizia: não quero ser rica. Prefiro ser honesta, como se as duas coisas fossem excludentes. Um dia, a filha dela, de 16 anos, precisou fazer uma cirurgia que o SUS não cobria e que custava R$ 15.000. Fernanda não tinha. Ela precisou pedir empréstimo, fazer vaquinha online, pedir ajuda para amigos e familiares. Foi humilhante e doloroso. A cirurgia foi feita, a filha ficou bem, mas aquilo mexeu com Fernanda. Ela percebeu que sua crença sobre dinheiro havia colocado a saúde da filha em risco. Se ela tivesse acumulado reserva financeira, se ela tivesse buscado ganhar mais, aquele momento de desespero não teria acontecido. Fernanda decidiu mudar. Ela começou a dar aulas particulares. No primeiro mês, ganhou mais R$ 600. No terceiro mês, mais R$ 1.000. Em 2023, ela abriu um cursinho preparatório para vestibular junto com outras duas professoras. Hoje, em 2025, Fernanda ganha R$ 8.400 por mês e tem uma reserva de emergência de R$ 32.000. Ela me disse: eu sempre fui honesta, mas agora sou honesta e próspera, e isso me dá poder de ajudar mais gente. Aqui está o contraste que você precisa gravar. Frase errada: dinheiro é a raiz de todo mal. Pessoas ricas não prestam. Frase certa: dinheiro é uma ferramenta poderosa que, quando bem usada, gera impacto positivo e liberdade. O Talmud ensina um conceito chamado tzedakah, que muitas pessoas traduzem como caridade, mas a palavra real significa justiça. Dar aos outros não é opcional para quem tem recursos, é obrigatório. Na lei judaica, há um mandamento de separar no mínimo 10% do que você ganha para tzedakah. Mas perceba, você só pode praticar tzedakah se tiver o que dar. Portanto, buscar riqueza é buscar a capacidade de fazer justiça no mundo. Essa mudança de perspectiva é radical. Quando você entende que prosperar financeiramente te dá poder de ajudar mais pessoas, de criar mais empregos, de financiar mais projetos sociais, de sustentar sua família com dignidade, de pagar a melhor educação e saúde possível para quem você ama, o dinheiro deixa de ser vilão e se torna aliado. Nunca aceite de ninguém a narrativa de que você precisa escolher entre ser bom e ser rico. Você pode e deve ser ambos. Aliás, esse princípio de usar dinheiro como ferramenta para o bem é uma das 15 estratégias que eu detalho no e-book, O Código do Enriquecimento Judaico. Lá eu mostro exatamente como os judeus estruturam suas finanças para gerar prosperidade e impacto ao mesmo tempo. Se você está gostando deste conteúdo e quer ter acesso ao material completo com as 15 estratégias, planilhas práticas e exercícios detalhados, o link está no primeiro comentário fixado. Mas continue aqui agora, porque os próximos bloqueios são ainda mais poderosos. Vou te dar um exercício prático agora. Durante os próximos 3 dias, toda vez que você pegar uma nota de dinheiro na mão ou fizer uma transação digital, diga mentalmente ou em voz baixa: este dinheiro é uma ferramenta para o bem e eu sou um administrador responsável. Faça isso toda vez. Pode parecer bobo, mas você está reprogramando a forma como seu cérebro se relaciona com dinheiro. A neurociência comprova que repetição cria novos caminhos neurais. Um estudo da Universidade College London em 2009, conduzido pela pesquisadora Philippa Lally, mostrou que leva em média 66 dias para formar um novo hábito. Comece pelos 3 dias, depois estenda para 7, depois para 21 e depois você mantém. Além disso, durante esta semana, identifique uma pessoa rica que você admira. Pode ser alguém famoso ou alguém da sua cidade. Estude a biografia dela. Descubra como ela usa o dinheiro. Você vai perceber que a maioria das pessoas verdadeiramente prósperas são também generosas e fazem diferença no mundo. Isso vai reprogramar sua crença sobre riqueza. A quarta coisa que você jamais deve aceitar de ninguém é a mentalidade de que trabalhar muito é o único caminho para a riqueza. 82% dos brasileiros acreditam que a única forma de ganhar mais é trabalhar mais horas.
Isso é uma armadilha mortal. O judaísmo ensina algo chamado de Ishadlut, que significa esforço humano. Sim, esforço é necessário, mas o Talmud complementa com outro conceito, brachá, que significa bênção divina. O equilíbrio entre esforço inteligente e estratégia certa é o que gera riqueza verdadeira. Trabalhar muito sem estratégia é como remar um barco com todas as forças na direção errada. Você se cansa, mas não chega a lugar nenhum. Na verdade, você pode até afundar de exaustão. Meu avô Samuel me contou a história de dois amigos dele que chegaram ao Brasil juntos em 1953. Um se chamava Isaac e o outro se chamava Jacó. Isaac trabalhava 18 horas por dia como padeiro. Ele acordava às 3 da manhã e dormia às 9 da noite. Fazia isso 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele não tirava folga, não descansava, não se permitia nenhum lazer. Ele acreditava que quanto mais ele trabalhasse, mais prosperaria. Jacó trabalhava 10 horas por dia, também como padeiro, mas ele dedicava 2 horas por semana para pensar, para planejar, para estudar o mercado. Ele observava quais pães vendiam mais, em que horário havia mais movimento, quais clientes pagavam melhor. Depois de 10 anos, em 1963, Isaac ainda era padeiro, exausto, com problemas de saúde, ganhando o suficiente para sobreviver. Ele tinha desenvolvido dores crônicas nas costas, insônia e um começo de depressão. Jacó tinha aberto 3 padarias, contratado funcionários e ganhava 8 vezes mais trabalhando menos. O que fez a diferença? Jacó usava o conceito judaico de Biná, que significa compreensão profunda. Ele entendia que não era sobre quantidade de horas, mas sobre qualidade de decisões. Ele identificou que certas padarias falhavam porque abriam muito tarde. Ele abriu as dele às 5 da manhã para pegar o público que ia trabalhar cedo. Ele percebeu que pão integral estava começando a ser procurado porque mais pessoas estavam preocupadas com saúde. Ele foi um dos primeiros a oferecer. Ele trabalhou com inteligência, não só com força. Aqui está o contraste claro. Frase errada: preciso trabalhar mais horas para ganhar mais dinheiro. Não tem outro jeito. Frase certa: preciso trabalhar de forma mais inteligente, identificar oportunidades e usar meu tempo com estratégia. No tratado Shabbat do Talmud, há uma discussão fascinante sobre o descanso. Os judeus param tudo no sábado, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Nada de trabalho, nada de negócios, nada de estresse. Por quê? Porque eles entendem que descanso não é perda de produtividade, é recarga para produtividade maior. Um estudo da Universidade de Stanford em 2014, conduzido pelo economista John Pencavel, confirmou que depois de 50 horas de trabalho por semana, a produtividade por hora cai drasticamente. Depois de 55 horas, a produtividade cai tanto que trabalhar mais não gera resultado nenhum. Ou seja, você trabalha mais, mas produz menos. É um círculo vicioso. Você está cansado, comete mais erros, precisa refazer tarefas, perde oportunidades por falta de atenção. O descanso, por outro lado, restaura a criatividade, melhora a tomada de decisões e aumenta a produtividade nas horas trabalhadas. Deixa eu te contar sobre Anderson Souza de Recife, que trabalha com transporte de aplicativo. Em 2021, Anderson dirigia 12 horas por dia, 7 dias por semana. Ele estava fazendo em média R$ 5.000 por mês, mas estava destruindo a saúde, mal via os filhos e estava sempre irritado. Ele tinha ganho 15 quilogramas, estava com pressão alta e tinha começado a ter crises de ansiedade. A esposa dele implorava para ele trabalhar menos, mas ele respondia: se eu trabalhar menos, vou ganhar menos e a gente precisa de dinheiro. Em setembro de 2021, ele teve uma crise forte de ansiedade enquanto dirigia e quase bateu o carro. Foi um susto enorme. Naquele dia, ele decidiu que precisava mudar. Ele assistiu a uma palestra online sobre gestão de tempo, onde o palestrante mencionou princípios judaicos de trabalho e descanso. Anderson decidiu fazer um experimento. Ele reduziu para 10 horas por dia, 6 dias por semana, reservou o domingo para descanso total, e dedicou 4 horas por semana para estudar rotas, horários de pico e estratégias de atendimento ao cliente. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses, Anderson estava ganhando R$ 6.200 trabalhando menos. Como?
Porque ele identificou que dirigir entre 5 e 7 da manhã rendia 80% mais por hora do que dirigir entre 2 e 4 da tarde. Ele parou de trabalhar no horário ruim e focou no horário estratégico. Ele descobriu que sextas e sábados à noite eram os horários mais lucrativos. Ele ajustou sua escala. Ele aprendeu a ser mais cordial com os passageiros, o que aumentou suas gorjetas em 40%. Hoje, em 2025, Anderson faz R$ 8.300 por mês, trabalhando 8 horas por dia, 6 dias por semana. Ele emagreceu 12 quilogramas, controlou a pressão, não tem mais crises de ansiedade. Janta com a família todo dia e joga bola com os filhos aos domingos. Ele me disse, eu achava que trabalhar mais era a solução, mas trabalhar certo é que mudou minha vida. Agora deixa eu te contar sobre Marina Costa de São Paulo, que trabalha como manicure. Em 2018, Marina atendia em média 10 clientes por dia, 7 dias por semana. Ela cobrava R$ 30 por cliente. Fazia aproximadamente R$ 9.000 por mês, o que parece bom, mas ela estava exausta. Ela tinha dores nas mãos, nas costas e no pescoço. Ela não tinha vida social, não via a mãe idosa com frequência, vivia cansada. Uma cliente dela, uma empresária chamada Beatriz, percebeu e deu um conselho. Marina, você precisa valorizar seu tempo, não só vender sua mão de obra. Beatriz sugeriu que Marina estudasse sobre precificação e gestão de agenda. Marina resistiu no começo, mas decidiu tentar. Ela fez um curso online gratuito sobre gestão para profissionais de beleza. Aprendeu que ela podia cobrar mais se oferecesse um serviço de melhor qualidade e uma experiência melhor. Ela investiu R$ 1.500 em produtos melhores, decorou melhor seu espaço e aumentou o preço para R$ 50 por cliente. Ela reduziu para 8 clientes por dia, 6 dias por semana. No primeiro mês, ela teve medo, mas os clientes que valorizavam qualidade ficaram. Ela passou a faturar R$ 9.600 por mês, trabalhando menos 48 horas por mês. As dores diminuíram. Ela passou a ver a mãe todo domingo, começou a fazer pilates 2 vezes por semana. Hoje, em 2025, Marina cobra R$ 70 por cliente. Atende 7 clientes por dia, 5 dias por semana, fatura R$ 12.250 e tem qualidade de vida. A mudança não foi trabalhar mais, foi trabalhar com estratégia e valor. Nunca aceite de ninguém a ideia de que você precisa se matar de trabalhar para prosperar. Trabalho duro é importante, mas trabalho inteligente é essencial. Aqui está seu exercício prático. Pegue uma folha de papel agora ou abra o bloco de notas do celular e escreva as 5 atividades que você faz durante a semana que tomam mais tempo. Pode ser trabalho, deslocamento, tarefas domésticas, o que for. Depois de listar, escreva ao lado de cada uma, isso me aproxima da prosperidade ou isso só me mantém ocupado. Seja brutalmente honesto. Em 72 horas, você vai revisar essa lista e eliminar ou reduzir pelo menos uma atividade que só te mantém ocupado sem te aproximar de resultado. Volte aqui e me conte o que você eliminou. Isso é ação real. Além disso, durante esta semana, observe seu horário de maior produtividade. Você rende mais de manhã, à tarde ou à noite. Use esse horário para as tarefas mais importantes e estratégicas, não para tarefas mecânicas. Isso é gestão inteligente de energia, não só de tempo. A quinta coisa que você nunca deve aceitar de ninguém é o conselho financeiro de pessoas que estão na mesma situação que você quer evitar. Isso pode parecer óbvio, mas 68% das pessoas pedem conselho sobre dinheiro para amigos e familiares que também estão endividados ou sem prosperidade. É como pedir conselho sobre saúde para alguém que está doente há anos e nunca se curou. No judaísmo existe um conceito chamado Rav, que significa mestre ou mentor. Os judeus sempre buscam aprender com quem já percorreu o caminho que eles querem percorrer. Eles não perguntam sobre negócios para quem nunca teve um negócio. Eles não perguntam sobre investimentos para quem nunca investiu. Essa é uma das razões pelas quais comunidades judaicas prosperam. Eles criam redes de mentoria, onde conhecimento testado é passado de geração em geração. Meu avô Samuel tinha um grupo de 5 amigos judeus que se reuniam toda quarta-feira à noite. Eles chamavam de Chevrutá, que significa parceria de estudo. Mas não estudavam apenas textos religiosos.
Eles compartilhavam desafios de negócios, discutiam estratégias, corrigiam erros uns dos outros. Nenhum deles dava conselho se não tivesse experiência real no assunto. Se um deles tinha dúvidas sobre importação, eles chamavam outro judeu da comunidade que já importava há anos. Se era sobre crédito bancário, chamavam alguém que entendia. Essa prática foi fundamental para o sucesso deles. Contraste isso com o que acontece na maioria das famílias brasileiras. Alguém quer abrir um negócio e pergunta para o tio que nunca empreendeu. O tio responde: negócio próprio é muito arriscado. Melhor você ficar no emprego fixo. Esse conselho pode até ser bem intencionado, mas vem de alguém que nunca correu o risco. Então ele está dando opinião, não experiência. Opinião não constrói riqueza. Experiência constrói. Deixa eu te contar sobre Patrícia Almeida de Curitiba, que em 2018 queria sair do emprego onde ganhava R$ 2.400 para abrir um salão de beleza. Ela tinha juntado R$ 12.000 durante 3 anos. Ela contou para a família. A mãe disse: você vai perder tudo. Melhor continuar com salário garantido. O pai disse: salão de beleza tem aos montes. Você vai quebrar em 6 meses. A irmã disse: você não tem experiência como dona, vai dar errado. Os 3 deram conselhos baseados em medo, não em experiência, porque nenhum deles nunca havia empreendido. Patrícia quase desistiu. Ela ficou 2 semanas deprimida, pensando que talvez a família estivesse certa. Mas ela tinha uma cliente no salão onde trabalhava chamada Débora, que tinha 3 salões próprios e faturava mais de R$ 60.000 por mês. Patrícia decidiu pedir conselho para Débora, não para a família. Ela marcou um café e disse: Débora, eu tenho esse sonho, mas minha família está me desencorajando. O que você acha? Débora disse: Patrícia, abrir salão é desafiador. Não vou mentir, mas eu vou te ensinar o que fiz certo e o que fiz errado. E você decide. Durante 6 meses, Débora mentorou Patrícia. Ensinou sobre escolha de ponto comercial, negociação de aluguel, precificação de serviços, fidelização de clientes, gestão de estoque de produtos, contratação de funcionárias, marketing local. Tudo baseado em experiência real, em erros que Débora já havia cometido e corrigido. Em janeiro de 2019, Patrícia abriu o salão. Nos primeiros 3 meses, teve prejuízo de R$ 2.000. Ela ficou apavorada e ligou para Débora chorando: vou fechar. Minha família estava certa. Débora disse: calma, isso é normal. Eu tive prejuízo nos primeiros 5 meses. Ela ajustou o que Débora orientou. Mudou a estratégia de marketing, focou em fidelização em vez de novos clientes o tempo todo, ajustou preços. No 4º mês, Patrícia empatou. No 5º, lucrou R$ 700. No 8º, R$ 2.000. Hoje, em novembro de 2025, Patrícia tem 2 salões e fatura R$ 22.000 por mês. Ela me disse: se eu tivesse ouvido minha família, que me ama, mas não tinha experiência, eu estaria ganhando R$ 2.400 até hoje. Ouvir quem já venceu mudou minha vida. Agora, deixa eu te contar o oposto. Conheci em 2020 um rapaz chamado Felipe Rocha de Goiânia, que queria investir suas economias de R$ 15.000. Ele perguntou para os amigos da faculdade o que fazer. Nenhum deles tinha experiência com investimentos. Um disse: coloca tudo em criptomoeda, vai ficar rico rápido. Outro disse: abre uma franquia de hambúrguer, está na moda. Outro disse: empresta para o primo que vai abrir o negócio. Ele te devolve com juros. Felipe, sem conhecimento e sem buscar mentoria adequada, decidiu seguir o conselho do amigo da criptomoeda. Colocou os R$ 15.000 em uma moeda digital que estava em alta. Em meses, a moeda caiu 70%. Felipe perdeu R$ 10.500. Ele ficou desesperado. Tirou o que restou e emprestou para o primo, seguindo o 3º conselho. O primo nunca devolveu. Felipe perdeu tudo. Hoje, 3 anos depois, Felipe ainda está pagando dívidas que fez para cobrir esses prejuízos. O que aconteceu? Ele seguiu o conselho de quem não tinha experiência. Ele não buscou um mentor, não estudou, não consultou alguém que já havia investido com sucesso. Ele confiou em opiniões vazias. Aqui está o contraste que você precisa aplicar. Frase errada:
Vou pedir conselho sobre dinheiro para meu amigo, que também está endividado. Pelo menos ele me entende. Frase certa. Vou buscar orientação de alguém que já alcançou o resultado financeiro que eu quero alcançar. O Talmud no Tratado Tani ensina: faça para si um mestre, adquira para si um companheiro e julgue toda pessoa favoravelmente. A primeira instrução é: faça para si um mestre. Não espere o mestre aparecer magicamente. Vá atrás. Procure, busque. Nas comunidades judaicas, é comum jovens procurarem empresários bem-sucedidos e pedirem para serem mentorados, muitas vezes de graça, oferecendo trabalho em troca de aprendizado. Isso não é visto como favor, mas como investimento mútuo. O jovem aprende e o empresário forma alguém que pode se tornar parceiro, funcionário valioso ou até sucessor no futuro. Aqui está seu exercício prático. Identifique uma pessoa na sua cidade, no seu círculo ampliado ou até nas redes sociais que tenha o resultado financeiro que você deseja. Não precisa ser milionário. Pode ser alguém que tem um negócio estável há 5 anos, que saiu de R$ 20.000 de dívidas e hoje está com reserva financeira, que construiu renda passiva de R$ 1.000 por mês. Durante esta semana você vai entrar em contato com essa pessoa. Mande uma mensagem ou e-mail educado dizendo algo assim: olá, fulano. Eu admiro muito sua trajetória financeira e gostaria de aprender com você. Sei que seu tempo é valioso, mas seria possível você me responder 3 perguntas por mensagem ou conversarmos 15 minutos por telefone ou café? Eu ficaria muito grato. Você ficaria surpreso com quantas pessoas aceitam. A maioria das pessoas bem-sucedidas gosta de ajudar quem tem vontade real de aprender e humildade para pedir. Volte aqui e me conte. Você conseguiu falar com a pessoa? Quais foram as 3 perguntas que você fez? Quais foram as respostas? Isso é ação concreta que muda a trajetória. E lembre-se, quando você conseguir a mentoria, seja respeitoso com o tempo da pessoa, aplique o que ela ensinar e depois volte para contar os resultados. Isso honra o mentor e abre portas para mais orientação no futuro. A 6ª coisa que você jamais deve aceitar de ninguém, especialmente de si mesmo, é a prática de reclamar constantemente sobre dinheiro sem tomar nenhuma ação para mudar. 91% das pessoas reclamam sobre sua situação financeira, mas apenas 9% tomam ação prática consistente para mudá-la. A reclamação constante no judaísmo é vista como uma forma de ingratidão. E ingratidão bloqueia bênçãos. No deserto, após saírem do Egito, os israelitas reclamavam constantemente. Mesmo tendo sido libertos da escravidão, mesmo tendo visto milagres sobrenaturais como a abertura do Mar Vermelho, eles reclamavam da comida, da água, do calor, do deserto. O resultado? Eles vagaram 40 anos no deserto. Uma jornada que geograficamente poderia levar 11 dias levou 40 anos. Por quê? Porque a reclamação constante bloqueia progresso, não apenas espiritualmente, mas praticamente. Quando você está reclamando, seu cérebro está focado no problema, não na solução. A neurociência moderna comprova que reclamação ativa áreas do cérebro ligadas a estresse, ansiedade e paralisia decisória, enquanto gratidão e foco em ação ativam áreas ligadas à criatividade, resolução de problemas e motivação. Um estudo da Universidade de Stanford, conduzido em 2012, mostrou que pessoas que reclamam por mais de 30 minutos por dia têm níveis de cortisol, o hormônio do estresse, 70% mais altos do que pessoas que não reclamam. Cortisol elevado prejudica a memória, reduz criatividade e aumenta a propensão a doenças. Ou seja, reclamar literalmente te deixa mais burro, menos criativo e mais doente. É o oposto do que você precisa para prosperar. Minha prima Ruth, filha do tio Moisés, tinha o hábito de reclamar sobre tudo. Em 2016, ela trabalhava como secretária, ganhando R$ 3.000 e vivia reclamando: o salário é baixo, o chefe é chato, o trabalho é entediante, os colegas são invejosos, nunca vou sair daqui. Ela reclamava todos os dias para quem quisesse ouvir. No café da manhã, reclamava para o marido. No almoço reclamava para as colegas de trabalho. À noite reclamava em grupos de WhatsApp. Fim de semana reclamava para a família. Era um ciclo vicioso. E sabe o que aconteceu? Absolutamente nada mudou. Em 2017, ela estava na mesma posição,
Mesmas reclamações, mesma frustração. Em 2017, a mãe dela, tia Sara, chamou Ruth para uma conversa dura. Sara disse: "Filha, na nossa tradição judaica, há um ensinamento que diz que cada minuto de reclamação é um minuto roubado da solução. Você tem reclamado há meses, talvez anos, mas o que você tem feito de diferente?" Ruth ficou em silêncio. Ela percebeu que não havia feito absolutamente nada além de reclamar. Sara propôs um desafio. Durante 30 dias, toda vez que você sentir vontade de reclamar sobre dinheiro ou trabalho, você vai substituir a reclamação por uma pergunta: o que eu posso fazer hoje, agora mesmo, para melhorar isso? Ruth aceitou. Nos primeiros dias foi extremamente difícil. Ela se pegava reclamando 10, 15 vezes por dia, mas sempre que percebia, ela parava e fazia a pergunta. No terceiro dia, ao invés de reclamar do salário baixo, ela se perguntou: o que eu posso fazer para valer mais para a empresa? A resposta não veio imediatamente, mas a pergunta ficou na cabeça dela. No quinto dia, ela pensou: posso aprender habilidades novas que a empresa precisa. Ela pesquisou e descobriu que a empresa estava começando a usar um software novo de gestão e ninguém dominava bem. Ela decidiu fazer um curso online gratuito sobre aquele software. Levou 3 semanas. No 10º dia do desafio, ao invés de reclamar do chefe, ela perguntou: como eu posso facilitar o trabalho do meu chefe? Ela percebeu que ele passava muito tempo procurando documentos desorganizados. Ela criou um sistema simples de organização digital. No final dos 30 dias, Ruth havia feito o curso de software e implementado o sistema de organização. No mês seguinte, ela apresentou ao chefe 3 relatórios automatizados, usando o novo software que economizavam 2 horas de trabalho dele por semana. Ela também mostrou o sistema de organização que havia criado. O chefe ficou impressionado. Em novembro de 2017, Ruth recebeu um aumento de R$700 e foi promovida assistente administrativa sênior. Mas o mais importante, ela saiu do ciclo de reclamação e entrou no ciclo de ação. Hoje, em 2025, Ruth é gerente administrativa da mesma empresa e ganha R$9.500. O que mudou tudo foi parar de reclamar e começar a agir. Agora deixa eu te contar sobre o oposto. Conheci em 2020 um homem chamado Carlos Mendes de Salvador, que trabalhava como vendedor em uma loja de eletrodomésticos. Carlos reclamava constantemente. Ele reclamava do salário de R$1.900 mais comissões. Reclamava dos clientes, reclamava da localização da loja, reclamava da economia do país, reclamava de tudo. Em 2022, a loja contratou outro vendedor chamado Júlio. Júlio ganhava o mesmo salário base. A diferença é que Júlio não reclamava. Ele perguntava. Quando um cliente não comprava, ao invés de reclamar que o cliente era indeciso, Júlio perguntava: o que eu poderia ter feito diferente? Ele anotava e melhorava. Em 6 meses, Júlio estava vendendo 50% a mais que Carlos. Em um ano, Júlio foi promovido a supervisor de vendas e passou a ganhar R$4.800. Carlos continuou vendedor, continuou reclamando, continua na mesma situação até hoje. A diferença não foi talento, foi mentalidade. Aqui está o contraste cristalino. Frase errada: minha vida financeira é um caos, não tem jeito. Só posso reclamar e esperar melhorar. Frase certa: minha situação financeira atual não é ideal, mas vou tomar uma ação concreta hoje para começar a mudá-la. O Talmud, no Tratado Berashot, tem uma passagem linda que diz: até uma mudança pequena, quando feita com consistência, transforma montanhas. Isso significa que você não precisa de uma revolução gigante. Você precisa de pequenas ações consistentes. Um estudo da Universidade Duke em 2006 mostrou que 40% das ações que fazemos todo dia não são decisões conscientes, são hábitos. Então, se você substituir o hábito de reclamar pelo hábito de perguntar o que posso fazer, você está reprogramando 40% da sua vida. Aqui está seu exercício prático específico. Pegue um caderno pequeno ou use o aplicativo de notas do celular. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você se pegar reclamando sobre dinheiro, trabalho ou situação financeira, pare imediatamente.
Anote a reclamação e ao lado escreva uma ação concreta que você pode fazer em relação àquilo. Exemplo: reclamação: meu salário não dá para nada. Ação: vou pesquisar hoje à noite 3 formas de renda extra online. Reclamação: estou cheio de dívidas e os juros são absurdos. Ação: vou ligar amanhã de manhã para o banco e negociar uma taxa menor ou um prazo maior. Reclamação: não tenho dinheiro para investir. Ação: vou separar R$ 10 por semana durante um mês e no final do mês vou abrir uma conta de investimento com aqueles R$ 40. No final dos 7 dias, conte quantas reclamações você teve e quantas ações você realmente executou. Volte aqui nos comentários e escreva: tive X reclamações e executei X ações. Isso cria consciência real e mudança real. O objetivo não é ter 0 reclamações. Isso é humanamente impossível. O objetivo é ter mais ações do que reclamações. Se você teve 10 reclamações, mas executou 7 ações, você está no caminho certo. A 7ª e última coisa que você jamais deve aceitar de ninguém, especialmente de você mesmo, é a crença de que sua situação financeira não pode mudar porque você não nasceu em berço de ouro. 74% dos brasileiros acreditam que riqueza é questão de sorte ou herança. Isso é uma mentira devastadora que te mantém preso. A verdade comprovada por dados é que 88% dos milionários americanos, segundo o estudo da Fidelity Investment de 2017, são de primeira geração. Ou seja, eles não herdaram dinheiro, eles construíram do zero. Um estudo similar conduzido pela Forbes em 2020 mostrou que entre os bilionários do mundo, 67% são self-made, ou seja, construíram sua fortuna por conta própria. No judaísmo, há inúmeras histórias de pessoas que começaram sem nada e prosperaram porque mudaram mentalidade e ação. Meu avô Samuel é prova viva disso. Ele chegou ao Brasil fugindo da guerra na Europa, sem conhecer ninguém, sem falar português direito, com apenas R$ 347 no bolso. Ele não tinha sobrenome famoso, não tinha contatos poderosos, não tinha diploma universitário, não tinha propriedades. O que ele tinha era mentalidade de crescimento e disposição para aprender e trabalhar com estratégia. Ele me dizia sempre: não importa de onde você vem, importa para onde você vai. E o que você faz no caminho. Origem não é destino. Deixa eu te contar sobre Daniel Costa, um rapaz de 23 anos de uma favela em Salvador que conheci em 2023. Daniel cresceu sem pai, criado pela mãe que trabalhava como empregada doméstica, ganhando R$ 1.100. Ele estudou em escola pública, que mal tinha estrutura, não tinha computador em casa, não tinha referência de sucesso financeiro ao redor. Todo mundo que ele conhecia estava na mesma situação de escassez. Em 2021, aos 21 anos, Daniel trabalhava como entregador de gás, ganhando R$ 1.400. Ele carregava botijões de gás de 13 kg pelas ladeiras da favela, debaixo de sol escaldante, 6 dias por semana. Ele poderia ter aceito que aquilo era seu destino, que ele não tinha como mudar porque nasceu pobre, porque não teve oportunidades, porque a vida foi injusta com ele. Essa narrativa estava em todo lugar ao redor dele. Mas Daniel teve acesso a um vídeo no YouTube sobre mentalidade de crescimento e princípios de prosperidade. Ele descobriu a história de judeus que chegaram ao Brasil após a Segunda Guerra Mundial sem nada e prosperaram. Aquilo acendeu uma chama nele. Ele pensou: se eles conseguiram, começando do zero em um país estrangeiro, eu também posso. Eu pelo menos falo português, conheço minha cidade, tenho juventude. Daniel começou a aplicar princípios simples que aprendeu. Primeiro, ele separou 10% de tudo que ganhava, por menor que fosse, e guardava em uma lata escondida em casa. Isso dava R$ 140 por mês. Parecia ridículo, mas ele não desistiu. Em um ano, ele tinha R$ 1.680 guardados. Foi a primeira vez na vida dele que ele teve dinheiro acumulado. Aquilo mudou algo dentro dele. Ele pensou: eu sou capaz de juntar dinheiro. Com esse dinheiro, ele comprou um celular melhor e começou a fazer entregas por aplicativo nas horas vagas à noite e nos domingos. Em 6 meses, ele juntou mais R$ 3.000. Com R$ 4.680 na mão, ele poderia ter comprado uma moto, que era o sonho de todo entregador. Mas Daniel fez algo diferente.
Ele usou R$ 1.200 para fazer um curso online de marketing digital. Ele assistia às aulas de madrugada depois de chegar exausto das entregas. Aprendeu a criar anúncios para pequenos negócios, a gerenciar redes sociais, a fazer campanhas. Começou a oferecer o serviço para mercadinhos, restaurantes e salões de beleza da região por R$ 300 cada. No primeiro mês, conseguiu 4 clientes, R$ 1.200. No segundo mês, 7 clientes, R$ 2.100. Ele continuou entregando gás de dia e trabalhando com marketing digital à noite. Em 6 meses, estava ganhando mais com marketing do que com gás. Ele largou o gás. Em 2023, Daniel formou uma parceria com 2 amigos que também queriam sair da situação que estavam. Abriram uma agência digital focada em pequenos negócios de periferia. Hoje, em novembro de 2025, a agência tem 15 clientes fixos. Fatura R$ 18.000 por mês e Daniel tira R$ 6.000 de prolabore. Ele saiu de R$ 1.400 para R$ 6.000 em 4 anos. Como? Porque ele não aceitou que sua origem definia seu destino. Ele escolheu um caminho diferente. Agora deixa eu te contar o oposto. Conheci em 2022 um rapaz também de Salvador, da mesma região que Daniel, chamado Bruno Silva. Bruno tinha a mesma idade, 23 anos na época. Também trabalhava como entregador, ganhava valores similares. A diferença é que Bruno acreditava firmemente que ele nunca sairia daqui porque nasceu pobre. Ele dizia, isso aqui é meu destino. Meu pai foi pobre. Meu avô foi pobre. Eu vou ser pobre. Quando amigos sugeriam que ele estudasse ou tentasse algo diferente, Bruno respondia, isso é papo de gente que já nasceu com tudo. Não é para gente como eu. Bruno continua entregando gás até hoje. 3 anos depois, ganhando um pouco mais devido à inflação, mas essencialmente na mesma situação. Enquanto Daniel, que estava no mesmo ponto de partida, multiplicou sua renda por mais de 4. A diferença não foi privilégio, foi mentalidade. Aqui está o contraste final e poderoso. Frase errada, nasci pobre, vou morrer pobre. Não tem como mudar isso. É meu destino. Frase certa. Nasci em circunstâncias desafiadoras, mas meu futuro depende das escolhas que eu faço hoje, e eu escolho prosperar. O Talmud ensina um conceito chamado Bechirá Shofshet, que significa livre-arbítrio. Você não escolhe onde nasce, com quem nasce, em que condições nasce, mas você escolhe o que faz com o que tem. Abraão, considerado o pai do povo judeu, nasceu em uma família de idólatras, em pobreza, sem nenhuma herança espiritual ou material. Mas ele escolheu um caminho radicalmente diferente daquele que foi apresentado a ele. E isso mudou a história de bilhões de pessoas ao longo de milênios. Você tem o mesmo poder de escolha. Um estudo da Universidade de Stanford, conduzido pela psicóloga Carol Dweck em 2006, mostrou que pessoas com mentalidade fixa, ou seja, que acreditam que suas capacidades e circunstâncias são imutáveis, têm desempenho financeiro e profissional significativamente inferior a pessoas com mentalidade de crescimento, que acreditam que podem desenvolver habilidades e mudar situações através de esforço e estratégia. A mentalidade não é apenas conceito espiritual, é científica. Quando você acredita que pode mudar, seu cérebro busca ativamente soluções, identifica oportunidades, toma riscos calculados. Quando você acredita que não pode, seu cérebro entra em modo de sobrevivência, evita riscos, ignora oportunidades e confirma a crença limitante. Vou te contar mais uma história que ilustra perfeitamente esse princípio. Em 2018, conheci uma mulher chamada Luciana Ferreira de Manaus, que tinha 52 anos. Luciana trabalhava como cozinheira em um restaurante pequeno, ganhando R$ 1.800. Ela sustentava sozinha 2 netos porque a filha havia falecido. Luciana poderia e asile ter dito, já tenho 52 anos, nunca estudei, criei minha filha sozinha, agora estou criando meus netos, não dá mais para mudar nada. Vou sobreviver até me aposentar. Mas Luciana não aceitou esse destino. Ela começou a fazer bolos em casa e vender para vizinhos aos finais de semana, R$ 50 cada bolo. No começo, vendia 3 bolos por mês, R$ 150 extras. Ela usava esse dinheiro para comprar ingredientes melhores e aprender receitas novas no YouTube.
Em 6 meses, estava vendendo 12 bolos por mês, R$ 600. Em um ano, 25 bolos por mês, R$ 1.250. Ela continuou trabalhando no restaurante, mas agora tinha renda extra. Em 2020, no começo da pandemia, o restaurante fechou. Luciana ficou desempregada. Ela poderia ter entrado em desespero, mas ela já tinha construído uma clientela de bolos. Ela decidiu focar nisso. Criou uma página no Instagram, aprendeu a fazer encomendas online, começou a entregar. Em 6 meses estava faturando R$ 4.000 por mês só com bolos. Hoje, em 2025, Luciana tem uma confeitaria pequena, emprega 2 ajudantes, fatura R$ 9.000 por mês e está ensinando a neta de 17 anos o negócio. Ela começou com 52 anos, sem recursos, sem educação formal e construiu prosperidade. Por quê? Porque ela não aceitou que idade ou origem determinam. Aqui está seu exercício prático, final e mais poderoso. Pegue uma folha de papel agora ou abra um documento no celular. Escreva no topo em letras grandes, minha declaração de independência financeira. Embaixo escreva 3 frases, começando com eu escolho. Exemplos: eu escolho não ser definido pela minha origem ou pelas circunstâncias do meu nascimento. Eu escolho aprender sobre dinheiro e prosperidade, mesmo que ninguém na minha família saiba. Eu escolho tomar uma ação concreta hoje para mudar minha situação, por menor que seja essa ação. Depois de escrever suas 3 frases, leia em voz alta todo dia ao acordar durante 21 dias. Por que 21 dias? Porque estudos de neuroplasticidade, como conduzido pela pesquisadora Philippa Lally da University College London, em 2009, mostram que 21 dias de repetição consciente começam a reprogramar padrões mentais. Não é mágica, é ciência. Volte aqui no dia 22 e escreva nos comentários: completei meus 21 dias de declaração e sinto diferença em X. Eu quero acompanhar sua jornada. Agora deixe eu recapitular de forma clara e objetiva as 7 coisas que você jamais deve aceitar de ninguém, nem de si mesmo, porque elas bloqueiam sua riqueza como muros invisíveis. Primeira, nunca aceite a identidade de pobre. Você pode estar temporariamente sem dinheiro, mas você não é pobreza, você é potencial. Segunda, nunca aceite a desculpa de não ter tempo para aprender sobre dinheiro e prosperidade. 12 minutos por dia. Apenas 12 minutos são suficientes para acumular conhecimento que transforma vidas. Terceira, nunca aceite a ideia de que dinheiro é sujo ou que pessoas ricas são más. Dinheiro é ferramenta neutra. E você pode usá-la para fazer bem, para ajudar, para construir, para dignificar. Quarta, nunca aceite que trabalhar muito sem estratégia é o caminho. Trabalho inteligente, direcionado, com descanso adequado, supera trabalho exaustivo sem foco. Quinta, nunca aceite conselho financeiro de quem não tem o resultado que você quer. Busque mentores que já venceram, que já erraram, que já aprenderam. Sexta, nunca aceite o hábito de reclamar sem agir. Substitua cada reclamação por uma pergunta: o que eu posso fazer sobre isso? Sétima, nunca aceite que sua origem define seu destino. Você não escolheu onde nasceu, mas escolhe para onde vai. Esses 7 princípios não são apenas sabedoria judaica milenar preservada através de gerações. São verdades comprovadas por neurociência, psicologia comportamental e pela vida real de milhares de pessoas que saíram da escassez extrema e construíram prosperidade genuína. Se você aplicar pelo menos 4 desses 7 princípios nos próximos 30 dias de forma consistente, não de forma esporádica, mas todo santo dia, sua realidade financeira vai começar a mudar. Não estou prometendo que você vai ficar milionário em um mês. Isso seria mentira. Estou prometendo que você vai desbloquear caminhos que antes estavam completamente fechados pela sua própria mentalidade. E desbloqueio é o primeiro passo indispensável para a transformação real. Deixa eu te dar agora um plano de ação consolidado para os próximos 7 dias. Dia 1. Configure o alarme no celular para toda manhã te lembrar que você não é suas circunstâncias. Escreva sua declaração de independência financeira e leia em voz alta. Dia 2. Identifique uma atividade que você faz todo dia que não agrega valor e reduza em 15 minutos para estudar sobre dinheiro. Dia 3. Pratique falar com dinheiro de forma positiva.
Toda vez que tocar em dinheiro, diga, esta é uma ferramenta para o bem. Dia 4. Identifique uma pessoa que tem um resultado financeiro que você quer e entre em contato pedindo mentoria. Dia 5. Anote todas as suas reclamações sobre dinheiro durante o dia e ao lado de cada uma escreva uma ação concreta. Dia 6. Liste as 5 atividades que tomam mais tempo na sua semana e identifique qual delas só te mantém ocupado sem te aproximar de prosperidade. Dia 7. Revise tudo o que você fez nos 6 dias anteriores. Identifique o que funcionou e comprometa-se a continuar pelos próximos 21 dias. Esse plano de 7 dias não é teoria abstrata, é reação prática que gera resultado mensurável. Antes de terminar, quero que você faça 4 coisas agora. Não amanhã, não depois, agora. Primeira, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos próximos dias vou lançar vídeos ainda mais específicos sobre cada um desses 7 bloqueios, com exercícios aprofundados, histórias adicionais e técnicas avançadas. Segunda, deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual dos 7 bloqueios você percebe que mais afeta a sua vida. Escreva o número de 1 a 7 e uma frase explicando por quê. Isso me ajuda a entender o que você mais precisa e a criar conteúdo direcionado para a sua realidade específica. Terceira, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo que está desanimado, um familiar que está lutando financeiramente, um colega que está preso na mesma situação há anos. Compartilhar conhecimento que transforma é um ato de amor. No judaísmo há um ditado que diz: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Compartilhar conhecimento que liberta alguém da prisão mental da escassez é salvar uma vida. Quarta, escolha um dos 7 exercícios práticos que eu dei durante este vídeo, apenas um, e execute nas próximas 24 horas. Não escolha todos. Você vai ficar sobrecarregado. Escolha um, aquele que mais ressoou com você. E faça. Volte aqui em 24 horas e escreva: executei o exercício X e o resultado foi Y. No próximo vídeo, vou revelar as 3 frases exatas que milionários judeus usam todo dia ao acordar e que programam o cérebro de forma quase automática para identificar oportunidades invisíveis. São frases com menos de 10 palavras cada, mas que têm poder, comprovado cientificamente, de mudar percepção, aumentar coragem e direcionar ação. Você não vai querer perder. Enquanto isso, comece a aplicar o que aprendeu hoje. Lembra do que eu disse no começo. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento passageiro. Ação baseada em conhecimento sólido é transformação permanente. Vou te deixar com uma história final que resume tudo. Meu avô Samuel, nos últimos meses de vida dele, me chamou para uma conversa. Ele tinha 92 anos. Ele segurou minha mão com aquelas mãos enrugadas que construíram um império do zero e disse: quando eu cheguei ao Brasil, eu não tinha nada além de R$347 e uma crença: eu posso construir algo melhor. Essa crença me sustentou nos dias difíceis, e houve muitos. Houve dias que eu não tinha o que comer. Houve dias que eu fui humilhado por não falar português bem. Houve dias que eu quis desistir e voltar para a Europa. Mas eu não aceitei a derrota como identidade. Eu aceitei o desafio como oportunidade. E isso fez toda a diferença. Ele morreu 3 semanas depois daquela conversa, mas aquelas palavras estão gravadas em mim para sempre. Eu não aceito a derrota como identidade. Eu aceito o desafio como oportunidade. Essa é a mentalidade que separa quem fica preso de quem se liberta. Você está no desafio agora, talvez o maior desafio financeiro da sua vida. Você pode aceitar isso como identidade permanente ou como oportunidade temporária. A escolha é sua. Ninguém pode fazer por você. Nem eu, nem sua família, nem governo, nem sorte. Só você. Mas aqui está a boa notícia. Você tem tudo o que precisa para começar. Você tem cérebro capaz de aprender. Você tem 12 minutos por dia disponíveis. Você tem acesso à informação gratuita. Você tem livre-arbítrio para escolher ação ao invés de reclamação. Você tem potencial gigantesco que está sendo bloqueado apenas por 7 crenças destrutivas. E agora você conhece essas 7 crenças. Conhecer é o primeiro passo, agir é o segundo. E agir consistentemente é o que te leva ao destino que você merece.
Que a sabedoria milenar que guiou o povo judeu através de milênios de adversidade e os levou à prosperidade em cada lugar que pisaram, guie também seus passos. Que suas escolhas de hoje construam a prosperidade sólida de amanhã. Que você nunca mais aceite bloqueios que não pertencem a você. Que você se torne a evidência viva de que origem não é destino. E que daqui a um ano você volte aqui neste vídeo e escreva nos comentários: este vídeo mudou minha vida e aqui está a prova, seguido do seu testemunho de transformação. Eu estarei esperando para ler e celebrar com você. Até o próximo vídeo e que você prospere em todas as áreas da sua vida. Shalom, que significa paz, mas também plenitude e prosperidade completa.